Um alô a todos os ouvintes da Rádio Difusora e mais uma vez agradecer a vocês por estar abrindo esse espaço para a Associação dos Estudantes, para que possamos levar aí maiores esclarecimentos, né, aos alunos, aos pais de alunos, enfim, a toda a sociedade batataense. É fato, né, já de conhecimento de toda a população, que das dificuldades da associação, né, de caráter financeiro, que vem se arrolando desde 2008, aconteceram várias situações no ano passado, até a paralisação de algumas linhas, né, de algumas viagens, e terminando assim, a diretoria se renunciou e foi feita uma nova eleição, da qual nos trouxe até a diretoria, a nossa equipe, até a direção da Associação dos Estudantes. Dessa feita, nós já chegamos com o intuito, né, e com a vontade de, no máximo, né, tentar o impossível aí, dentro das nossas condições, de colocar a casa em ordem. Sendo assim, a diretoria fez algumas mudanças que eram necessárias fazer, até a forma de pagamento, enfim, uma série de outras mudanças, e as economias. Então, essa situação de ônibus a menos para a cidade de Franca é uma situação que nós elegemos como prioridade, porque não pode, seja para Franca ou seja para Ribeirão Preto, o ônibus rodar com menos de 35, 40 pessoas. É inviável. Pelo valor que se paga, não pode rodar com menos alunos do que 35 pessoas. Sendo assim, nós fizemos as contas de quantos alunos ia para a cidade de Franca e para qual instituição de ensino, e realocamos as unidades, os ônibus, de acordo com a necessidade. Então, nós temos um grande fluxo de alunos para a Unifran e um número menor de alunos, um fluxo menor de alunos para o centro, que nós chamamos, né, que seria a municipal, alguns cursos técnicos, cursinhos, Senai, prótese industrial e a Unesp, que inclusive no início desse ano está viajando apenas um aluno para a Unesp. Mas nós temos que garantir a ele também esse transporte, porque ele está cadastrado e ele está indo para estudar. Sendo assim, num primeiro momento, a diretoria calculou, fez uma mudança que não deu certo no primeiro dia, colocando um ônibus só, um ônibus para fazer duas instituições. Ele passaria na Unifran e e terminaria a linha na municipal, na faculdade municipal. Não deu certo dessa forma. Ontem nós mudamos novamente, foram 2 ônibus, devido aos pontos de entrega desses alunos, que são as instituições de ensino. Ontem nós voltamos atrás e colocamos 2 ônibus para o centro, que nós chamamos, e 2 ônibus para a Unifran. Desde o ano passado, e o número de cadastro desses alunos desse ano, cabe 6 ônibus. Só que operacionalmente, viajando hoje, não é necessário 6 ônibus. Porque o início das aulas na Unifran, que nós chamamos do calouro, né, os bichos que estão chegando agora, de primeiro ano, só vão iniciar as aulas no dia 28 de fevereiro. Então é um tempo que nós podemos fazer essa economia. É um tempo que esses alunos não estão viajando e não estão pagando por essa viagem. Então eu não posso disponibilizar ônibus a mais em detrimento dessas vagas. Eu não posso disponibilizar essa comodidade. E outra coisa, o edital e o contrato assinado entre prefeitura, a empresa e a associação dos estudantes é que cada ônibus comporte 46 lugares no mínimo. Hoje nós temos alguns ônibus que cabem 48 e 52 lugares. E a associação irá usar essa capacidade ao máximo possível. Nós temos que ter essa responsabilidade, porque nós estamos administrando não só o transporte, mas o pagamento desse transporte. Então, nós não podemos gastar esse dinheiro de qualquer maneira. O que nós estamos fazendo hoje é administrar essa verba que realmente está em caixa, que realmente tem uma reserva, para que nós passamos pelas baixas do segundo bimestre, pelas baixas que irão acontecer no segundo semestre, porque isso é normal, isso acontece todos os anos, é um número acentuado para que a gente consiga ter um fundo de reserva para terminar o ano letivo. Pelo que você explicou, diminuiu a quantidade de ônibus, né? E os ônibus que estão indo estão dando conta de levar todos os alunos para a cidade de Franca ou Ribeirão Preto, que seja. Diminuiu o número de ônibus. Eles estão chegando atrasados na faculdade, isso está atrapalhando ou não, Ronaldo? Essa é uma grande preocupação. No primeiro dia de mudança chegamos, né, eu também cheguei atrasado à faculdade, porque é um início, é uma mudança.
não é fazer a mesma coisa do ano passado. Se fosse para fazer a mesma coisa do ano passado, não precisaria ter trocado de diretoria e não precisaria nós estarmos dezembro inteiro estudando as possibilidades e as variáveis que nós poderíamos usar. Então, essa economia gerou uma série de adequações, né, não só para as viagens de Franca, como também para Ribeirão Preto, para que nós pudéssemos adequar a nossa necessidade, né, com a demanda, na verdade, ao contrário, né, com a demanda existente e a necessidade que tem hoje a associação. Nós temos cadastro para ter os 6 ônibus para Franca, que é o normal, 4 ônibus para a Universidade de Franca e os 2 ônibus para fazer as instituições do centro. Mas hoje não existe fluxo de aluno para isso. Se não existe fluxo de aluno para isso, eu não vou gastar esse dinheiro dessa forma. Nós temos que adequar a essa situação, mesmo porque esses alunos que não estão viajando também não estão pagando. Então, eu não tenho esse dinheiro sobrando, né? Vamos dizer assim. Agora, esse excedente do cadastro, ele é realmente para montar esse fundo de reserva para que possamos chegar até novembro tranquilo, sem aquelas dificuldades que passaram ano passado no mês de agosto, né, que é a volta do segundo semestre. Uma outra coisa que tem que ficar muito claro, que a Associação dos Estudantes de Batatais tem por obrigação fazer o impossível e tentar ao máximo deixar o aluno na instituição de ensino dentro do horário. A volta desse aluno para casa, nós não temos o horário pré-determinado. Se ele vai chegar às 11, às 15, para as 10h45, né, 23h15, 23h30, 23, nós não temos esse controle. Porque o primordial é chegar à aula. Voltar à aula, nós não vamos mudar a linha de ônibus para adequar situações particulares. Esse não é o papel da associação. O papel da associação é promover o transporte desses alunos até a universidade, até a instituição de ensino. E a volta ao mais próximo possível de cada residência. Camargo, uma outra questão. Este ano, os alunos que são associados da associação, eles estão pagando a mensalidade adiantado. Inclusive, nos chegou a informação de que até receberam os boletos, já eles estão de posse dos boletos para 2, 3 ou 4 meses aí seguintes. Eles assimilaram bem essa questão, pagar adiantado os ônibus? É uma boa pergunta, Fábio, que não assimilaram, né? Eles pensaram que estaria pagando no cadastro adiantado apenas o mês de fevereiro, e não procede assim. Será todos os meses de todo o ano, né? De todo o ano letivo, ou seja, fevereiro, março, abril, maio, junho, né? E depois agosto, setembro, outubro, novembro, todos esses meses de transporte, que são os meses letivos, vamos dizer assim, pagarão adiantado. Então, em janeiro pagou-se fevereiro, em fevereiro paga-se março e assim sucessivamente. O que aconteceu? Quando nós abrimos a semana de cadastro e recadastro, houve uma grande procura de alunos, mas de calouros, de primeiro ano. Os recadastramentos não foram todos, porque início de ano, muitas pessoas estão preocupadas com a sua viagem de férias. Eu até concordo e respeito essa situação. Porém, esse número, ele aumentou e muito o número de inscritos, mas agora, depois que tinha encerrado as inscrições. Então, o que aconteceu? Ele pagou agora, na verdade, até proporcional ao mês que ele vai viajar, e o boleto já está pronto para ele pagar agora, novamente, o mês de março. Então, não é que a associação errou, é que a associação começou a fazer o cadastro em janeiro. Porém, os alunos começaram a chegar no final de fevereiro. E aí está acumulando aí 2 pagamentos. E será assim, né? Paga-se agora março, em março vai pagar abril. Por quê? Porque eu tenho dito em todas as oportunidades que eu tenho passado por aqui e outros canais da imprensa de Batatais, que a inadimplência da associação ela é absurda. Ela é fora de qualquer controle. Então, dessa forma, nós vamos conseguir fiscalizar melhor, né, os pagamentos, tanto quanto o serviço ofertado. Nós vamos saber quem está em dia, em tempo hábil, para cercear esse transporte do inadimplente. Porque não é justo, né, o pai, a mãe, o trabalhador que paga o estudo do seu filho, ou o próprio filho que paga o seu estudo, ficar pagando uma dívida da pessoa que não tem responsabilidade. Ou muitas vezes não tem condição, porque nós temos também vários casos
que estamos passando aí para a Prefeitura, de acordo com o possível, né? Os estudos de impacto social, de responsabilidade social da Prefeitura, que ele tem essa estrutura para fazer essas visitas, de famílias que não têm condição realmente de pagar esse transporte. Mas a associação, por outro lado, também não tem como arcar com esse transporte. Então, é uma situação muito peculiar, eu digo, e até muito difícil da diretoria decidir. Porém, nós temos que ser firmes, né, nessas decisões e dizer que essas mudanças realmente é de cortar na própria carne. Infelizmente, o próprio aluno vai ter que pagar por essa dificuldade. Nós não temos outra solução, a associação é sem fins lucrativos, né, nós tentamos fazer um evento no final de 2011, não foi um sucesso geral, foi muito bom, mas o que se arrecadou não foi o ideal e nem aquilo que esperávamos, né? Vamos repensar na onde nós erramos, se é que nós erramos. Participaram alguns alunos, eu acho interessante, mas o ideal era que todos os alunos participem, todos os alunos, indistintamente todos, porque isso vai diminuir o custo dessas viagens. O reflexo é para todos, não é para um grupo de pessoas. Né? Eu sempre digo que a associação não é desses 7, 9 diretores que estão lá. A associação é dos 780 alunos que praticamente já estamos aí próximo desse número. Né? E isso nos preocupa porque nós temos que ter a responsabilidade de garantir de hoje até novembro, né? Que é o final das aulas do ano letivo. Bom, a questão do pagamento adiantado, um dos motivos, ou o principal motivo que isso aconteceu, que essa medida foi tomada, devido à inadimplência que estava quando da antiga diretoria. E surtiu efeito? A inadimplência zerou? Esse impacto nós vamos sentir agora no início de março, até o final de março nós já vamos ter aí um parâmetro, porque vamos fazer duas análises, o que era antes e o que passou agora. Antes, rodava-se primeiro, por exemplo, viajou o mês de fevereiro todo, o boleto era confeccionado no início do mês de março, para ser pago até o dia 10, dia 15, né, referente às viagens de fevereiro. Porém, nós não poderíamos efetuar cobrança fora dentro do mês de março. Nós teríamos que expirar março, né, até dia 30, 31, para poder fazer essa cobrança. Dessa forma, ele já estava em abril, ou seja, eu já estava 60 dias com essa mensalidade atrasada. E a nota fiscal já estava de posse da associação para ser paga. Ou seja, então eu tinha uma conta para pagar e não tinha dinheiro em caixa. Né? Demorava muito para chegar esse dinheiro e isso ia acumulando mês a mês. O que acontece agora? Diferente, você paga antes de viajar. Então, se você não pagou o mês de fevereiro lá em janeiro, você não vai viajar em fevereiro. Se você não pagou em fevereiro para viajar em março, não há por que você viajar em março. Então, se você pagou fevereiro, viajou até o dia 28 de fevereiro de 2012 e não quer viajar mais, você já não efetuou o pagamento de março. Então, você já vai estar cerceada a sua entrada no ônibus. Automaticamente, se você desistir de ir à aula, você tem que fazer a rescisão do contrato na associação, porque esse contrato que os alunos e os pais assinaram, ele é de janeiro, do dia da assinatura, até junho, até dia 31 de junho de 2012. Aquele que não fizer a rescisão, ele vai ser executado por esse contrato. Entendeu? Então, nós temos que ter, assim nos bancos, é assim em qualquer loja que nós vamos, é assim em qualquer empresa que nós vamos, e na Associação dos Estudantes não pode ser diferente, porque a moça é dos olhos verdes ou azuis, o moço ele é sarado. Não, nós não estamos olhando isso e não vamos olhar isso. Não, nós estamos lá para fazer o que deve ser feito com todos os alunos, indistintamente se ele faz direito, se ele faz moda, se ele faz mecânica, se ele faz sistemas de informação, se ele faz jornalismo, enfim, ele é estudante e nós não podemos diferenciar ninguém. Por exemplo, a situação está difícil para todos. Se chega no dia do vencimento da fatura que o aluno tem que pagar aí à Associação dos Estudantes para utilizar o ônibus, chega naquele dia do vencimento, ele não tem o dinheiro naquele dia, ele vai ter daí 5 dias, daí 10 dias. Também pode se conversar, Ronaldo, para hoje eu não tenho esse dinheiro aqui, daqui 5 dias eu posso pagar, daqui 10 dias eu posso pagar? Como que fica essa questão?
Olha, Fábio, a situação realmente não está difícil, né? Antes de começar aqui a falar com você mesmo percebeu, tinha a mãe conversando com a gente. Isso todos os dias aparece, eu não estou aqui fazendo propaganda e nem quero, não é esse o intuito. Existem inúmeros alunos com dificuldade, existem histórias, sabe, muito legais mesmo de você ouvir que a pessoa está com vontade de ir e não tem condição de fazer essa viagem. Entendeu? E, ao mesmo tempo, nós estamos com as mãos amarradas devido à dívida grande que está e não tem uma válvula para você poder ajudar. Entendeu? Infelizmente, a associação perdeu o que talvez ela poderia ter isso no passado, hoje ela não tem. Né? Existe lá a situação daquele representante do ônibus, que ele não paga a viagem, mas ele tem aquele trabalho que ele faz internamente no ônibus, que é uma cortesia que a empresa passa para os alunos. Existe, mas infelizmente são quase 800 alunos para 16 linhas. Né? É um número muito pequeno em detrimento da necessidade que hoje aparece para a gente dentro da associação. Claro que cada caso é um caso, sem dúvida que a associação está vivendo hoje um momento muito interessante, eu até digo, né, que algumas pessoas criticam a diretoria, blasfemiam até, né, de algumas pessoas da diretoria. O que nós estamos tentando é o melhor possível. Se nós vamos conseguir, aí vai ser o resultado do trabalho. Né? Nós não estamos preocupados com isso agora, o que vai acontecer na frente. Nós estamos trabalhando. Esse resultado vai ser consequência desse trabalho. Eu tenho certeza que toda a diretoria gostaria de ter uma mesa de negociação para poder ajudar essas pessoas em dificuldade. Hoje eu não posso dar uma esperança a ninguém, que hoje nós não temos essa situação, mas sem dúvida nenhuma que deve nos procurar, né, seria muito interessante nos procurar, expor a situação para ver o que pode ser feito, o que pode ser estudado, por onde nós podemos arrumar, se pode dar um prazo maior, né, porque uma coisa que nós fomos obrigados a fazer registrar os boletos, né? Então paga-se um custo maior sobre isso no banco, porque o banco faz esse monitoramento para a gente. Para quê? Para nós termos o lastro desse dinheiro, né? Porque senão o Fábio chega lá, você faz o pagamento do seu boleto, mas chega para mim o montante do dinheiro e eu não sei de onde é esse dinheiro. Então não pode acontecer isso também. Eu tenho que saber quem é que está pagando. Eu tenho que apertar um botão lá no computador e sair a listagem para mim de quem pagou, para eu saber quem não pagou. Né? Então, nos procure o pai, o próprio aluno, ele não tem que se sentir, né, constrangido quanto a isso, mesmo porque a vida é uma coisa muito, né, interessante, a gente cresce a cada dia, passamos também por dificuldades, e nos procure na associação, vamos ver, né? Nada é impossível, tudo eu acredito que é uma maneira de se abrir, de se colocar, a gente arrumar meios, talvez a associação não tenha, mas pode surgir ali uma ideia, né, que possa amenizar essa dificuldade, até vamos dizer assim, o sofrimento de querer estudar e não poder, né, e a gente possa aí encontrar um caminho que sirva para mais pessoas. Bom, Camargo, pelo que deu para entender, pelas suas explicações e para os ouvintes, para os pais dos alunos, inclusive, que utilizam dos ônibus, a diretoria anterior, ou as diretorias anteriores, levaram meio bagunçada a situação. Isso acabou acumulando uma dívida, não é? E essa dívida caiu no colo desta atual diretoria. E esta atual diretoria está com os pés no chão. Está levando tudo certinho para que todo mês termine no azul, sobre o dinheiro para pagar os ônibus do mês e sobra um pouquinho para pagar a dívida que ficou das diretorias anteriores. É muito interessante, Fábio. Eu tenho dito todas as reuniões, né, que nós não vamos voltar, né, e não vamos tentar encontrar, se é que tem aí um bode expiatório para essa situação. Nós não vamos ficar olhando no retrovisor o que aconteceu no passado, porém nós não vamos deixar isso acobertado ou dentro da gaveta. Está sendo executado todas as dívidas que nós temos conhecimento, todos os contratos em aberto estão sendo negativados, né? Estamos procurando todos os meios legais e lícitos para fazer o recebimento disso. Haja vista, no último dia 19 de janeiro, eu estive presente numa audiência no fórum, né? Nós
nós constituímos um escritório de cobrança com a advogada, ela está fazendo essas ações de execução, está fazendo a negativação do nome dessas pessoas. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso dever. Né? Começa a aparecer alguns resultados, né? Não é de todo o ideal, mas começou a aparecer alguns resultados, começamos, né, a receber o que estava esquecido. Isso é uma grande verdade. Por outro lado, o que acontece hoje, as grandes mudanças, enquanto eu, particularmente, estiver dentro da diretoria, e essa equipe estiver me apoiando, os representantes e toda a direção executiva da associação, nós vamos continuar nessa linha. E esse é o método que nós elegemos para colocar a casa no seu devido lugar. Né? Nós não vamos recuar, nós não vamos, por pressões, por interesses, sei lá quais são, né? Nós não vamos recuar. Será cobrado antecipado, será o máximo possível de alunos por ônibus, o máximo possível de alunos dentro de cada ônibus, para que nós dimensionamos a frota e dimensionamos o número de alunos dentro daquela situação, da realidade que nós vivemos. Então, a associação está imbuída disso, a sua diretoria está imbuída disso, e é esse o nosso papel. Eu não vou gastar esse fundo de caixa que nós estamos conseguindo montar, eu não vou gastar ele agora por comodidade, um conforto desnecessário, da qual nós não temos condições de arcar com ele. Essa é uma realidade. A nossa obrigação hoje, como associação, como diretores da associação, é conduzir o aluno com segurança, obviamente, o mínimo de conforto possível para as instituições de ensino. Se o ônibus tiver 48 lugares, ele vai andar com 48 lugares. Nós não estamos aqui para aquele ou aquela aluna querer andar com mais conforto, ou não quero viajar com o Fábio, não quero viajar com o Adriano. Isso para nós não existe. Nós somos todos iguais, acredito que em sua maioria somos todos batataenses, existe a contrapartida da prefeitura, o prefeito nos concedeu essa porta aberta, né, a direção, o secretariado da prefeitura tem nos dado apoio, o departamento de compras, eu converso demais com os meninos lá, com o financeiro, enfim, o diálogo foi equalizado, vamos dizer assim, estamos falando a mesma língua, queremos arrumar isso. Para que nós cobremos também as empresas, nós precisamos alcançar, né, esse ideal para que a gente chegue então e coloque os pingos nos is. Um exemplo, alguns alunos reclamam com relação às datas muito próximas, né? Por exemplo, um aluno pagou uma mensalidade dia 10 de fevereiro e a outra agora já está para pagar dia 20 de fevereiro e depois dia 20 de março. As datas estão muito próximas. Isso, infelizmente, essa do 20 de fevereiro, é isso que aconteceu. Nós chamamos no final de janeiro para fazer o cadastro, o recadastramento, e inúmeros alunos compareceram sim. É uma realidade, eu não posso generalizar aqui. Existem os alunos responsáveis, existem os alunos que querem deixar mais rápido possível os seus documentos em dia. Porém, não foi assim com a grande maioria. E na semana que nós estávamos preparados para fazer toda a listagem, separar e rodar os boletos dentro de datas compatíveis para pagamento, nós não conseguimos fazer isso, porque houve uma avalanche, né, posso dizer assim, de alunos e pais nos procurando depois dessa semana do recadastramento. Então, já falamos que nós erramos também em marcar esse recadastramento muito próximo do final do mês, né, muito lá no final do mês de janeiro, e que não sei, para o ano que vem, a gente antecipe esse recadastro, a diretoria que estiver, eu não sei, porque esse ano é ano de eleição na associação, que antecipe o máximo possível para que tenha tempo de executar todo o trabalho necessário para rodar esse boleto com cadastro, com registro, né, junto à instituição financeira, para que dá um tempo, que dá um fôlego para os alunos. Eu reconheço, peço desculpas em nome da diretoria dessa questão da data, mas infelizmente nós não conseguimos colocar no ideal para a família trabalhadora. Eu acredito que só vamos conseguir aí aproximar desse ideal lá para abril, né, ou maio até, para que a gente também, na ânsia de querer ajudar, trazer essa data para o pagamento do mês, nós também afunilamos aí de um mês para outro novamente. Então, eu acredito que seria muito interessante colocar o vencimento para todo dia 20,
mas você receber com uma certa antecedência. Mais uma vez eu digo, não era isso que nós prevíamos, não foi esse o planejamento. Infelizmente, nessa situação nós erramos, eu concordo, mas eu não tenho, nós não temos ferramentas nesse momento para poder auxiliar os alunos. Esse valor cheio do boleto, né, de R$120, nós esticamos ao máximo para colocar até o dia 20 do mês, para conseguir aquele desconto. E depois desse dia 20, ele paga o boleto cheio com as multas. Está entregando agora, essa semana ainda, os boletos devido a essa situação. Houve uma grande procura de alunos, nós estamos preocupados porque ainda existem pais e alunos nos procurando, que resultados de segunda, terceira e até quarta chamada de algumas faculdades têm provocado uma procura maior de alunos. E estamos aí assustados e um pouco receosos de estourar 800 alunos.